Estou feliz em dizer-lhes algo. Vocês estão no Deus triuno. Todos vocês. Qualquer crente que nasceu de novo, foi batizado na água e está numa igreja local, precisa compreender que está no Deus triuno, na experiência. E a propósito, se houver crentes novos aqui que ainda não foram batizados, talvez estes dias sejam uma oportunidade, porque é necessário que você creia, seja batizado e esteja na igreja. Então, você para todo sempre estará no Deus triuno. Então, o tema da mensagem 6 é a igreja no Deus triuno. Na verdade, haverá pouca conversa sobre as igrejas, mas no Deus triuno, porque vocês verão que praticamente todos os pontos são com relação à experiência e o desfrute. E precisamos ter um entendimento adequado dessas duas palavras nessa ordem. Experiência espiritual é no nosso espírito. O desfrute é principalmente na nossa alma. Eles andam juntos. É por isso que o Senhor, como o pastor interior, mencionado em 1 de Pedro, capítulo 2, é o pastor da nossa alma. E Ele interiormente está nos apacentando para termos desfrute na nossa alma. Mas temos de começar exercitando o nosso espírito, e então seremos um vaso aberto, onde o Senhor ilimitado pode fluir para nossa alma, e veremos, próximo ao fim, o efeito maravilhoso que produzirá em nossas situações, sejam elas quais forem. Algarismo Romano 1, o Deus triuno é a estrutura do Novo Testamento. Vocês veem versículos em Mateus, no começo, e Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu sugiro a que santos de qualquer idade realmente entendam esse pensamento, esse conceito, de que o Deus triuno é a estrutura do Novo Testamento. Vocês têm de ler todo o Novo Testamento. Se você diariamente ler 12 capítulos do Novo Testamento, você percorrerá todo o Novo Testamento, do princípio ao fim. E eu tentei isso talvez 25 anos atrás e tive o guiar interior de fazê-lo cada mês, durante um ano. Então, você tem uma visão ampla daquilo que é revelado no Novo Testamento. Podemos ler e orar alguns versículos em alguns capítulos para ter essa visão. Então, é algo que vocês podem querer considerar quando a sua situação permitir que você faça. São 12 capítulos por dia. Não é difícil. 4 de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. E simplesmente passando por isso e ter essa compreensão que é a estrutura do Novo Testamento
é o Deus triuno. Agora, algarismo romano 2, passamos a conhecer o Deus triuno experimentando-o e desfrutando-o. A maneira de conhecer não é doutrinária, embora possamos necessitar algum ensinamento objetivo como fundamento, mas o conhecimento genuíno é experimentando-o e desfrutando-o. Como um irmão que se forma no treinamento, ele pode ter um sentimento por alguma irmã, e a irmã também tem um forte sentimento por ele, e então, daqui a alguns meses, eles podem casar-se. Então, uma coisa é tentar explicar isso, mas o que você experimentou quando você casou? O que você desfrutou? Mas se você quiser saber, case-se. Então não teremos que ensinar você nada sobre experimentar e desfrutar. Mas aqui aplicamos esse conhecer o Deus triuno experimentando-o e desfrutando-o. E sugiro uma oração diária muito simples, de manhã cedo. Diga: Senhor, hoje estou aberto para a experiência de te desfrutar hoje. Sou um vaso aberto. E Ele guiará você e apacentará você de maneira específica, de forma que, não importa qual seja a sua condição exterior, a sua situação. Letra A, o Deus triuno não é meramente o objeto da nossa fé. Ele habita em nós como nossa vida e suprimento de vida para a nossa experiência e desfrute. Podemos experimentar isso com o nosso ser natural, o Deus triuno, desfrutar o Deus triuno. Nós precisamos da vida divina, a vida de Deus, a vida eterna, permeando-nos cada vez mais, saturando-nos cada vez mais. Então isso se tornará a maneira para o suprimento de vida e teremos a experiência e o desfrute. É por isso que diariamente precisamos voltar nosso coração ao Senhor, exercitar nosso espírito, nos abrir e dizer ao Senhor, porque em João 15 diz: eu permaneço em ti, tu permaneces em mim, estou aberto para o dispensar de hoje e o teu resplandecer em mim. Isso torna cada dia um dia de crescer em vida. Quando à noite você deitar a sua cabeça no travesseiro, você pode ter a sensação: tenho um pouco mais da vida divina de Cristo em mim do que quando eu levantei esta manhã. Considere o que acontecerá entre hoje e o final deste ano, se todos nós, diariamente, tivermos esse contato simples, genuíno com o Senhor, porque a vida não é algo repentino, mas é contínuo. B. Precisamos conhecer o Deus triuno na experiência, por meio do desfrute interior do Deus subjetivo. Precisamos conhecer o Deus triuno na experiência. E fazemos isso pelo desfrute interior. E o Deus subjetivo é o Deus triuno em Cristo, passando por um determinado procedimento de encarnação, viver humano, crucificação, ascensão. E agora o Espírito que dá vida pode nos saturar, e isso nos capacitará a desfrutar o Deus subjetivo, o Deus
Deus triuno processado e consumado. Letra C. A fim de conhecer o Deus triuno, devemos estar na linha da vida e no processo do crescimento em vida. Quanto mais crescermos em vida, mais nos preocuparemos com a Trindade divina. Isso simplesmente ocupa você durante o dia. Não é você tentando fazer isso de uma maneira exterior. Isso ocorre em você o tempo todo, porque você está no Deus triuno e você percebe que o Deus triuno está em mim de maneira ilimitada, fluindo, saturando-me. Mas o ponto aqui é uma preocupação positiva. O crescimento em vida. O Senhor pode testificar. Eu não julgo ninguém, não estou criticando ninguém. Mas há muito sentimento e muita preocupação profunda e uma preocupação amorosa de que um determinado amado irmão não tenha crescido em vida nos últimos 10 anos. E isso não é mera teoria. Até que ponto você cresceu em vida e você pode perceber até onde os outros foram. Se você já passou pelo terceiro estágio, você entenderá que alguns santos não estão exatamente no mesmo lugar. Mas o irmão Lee, conhecendo a nossa situação, eu vou mencionar rapidamente, em 1974, eu estava em Detroit, vivendo uma vida humana normal, e recebi um telefonema de um irmão de Los Angeles. E com um falar muito direto, ele disse, o irmão Lee quer que você mude para a Califórnia e sirva com ele em tempo integral em Anaheim para fazer os estudos vida da Bíblia. Então, é isso que eu quero dizer a respeito de viver debaixo da autoridade do Senhor, e nessa situação, eu me lembro que alguns de vocês já ouviram essa ilustração, quando eu comecei a fazer aquilo, a servir dessa maneira. Eu fiz durante 24 anos. Eu não fiz todos os estudos vidas, mas a grande maioria. Então eu disse, eu quero laborar dia após dia. Como os versículos, comparando os versículos que Paulo do Antigo Testamento que Paulo usou no Novo Testamento. E como aquele boi dando voltas, moendo as coisas, aquele animal tem a sua boca aberta. E eu tive essa oração simples, Senhor, eu quero servir com alegria dessa maneira comum, normal, mas quero ter o meu coração, a minha boca aberta. E isso não acontece em um ano. Muito pode acontecer em um ano, muito pode acontecer em 30 anos. Isto é estar nesse contexto do Deus triuno para o processo. É um encargo para que entre agora e o final deste ano, santos, peçam ao Senhor, Senhor, eu quero crescer de maneira normal, diariamente.
porque muitos santos, como eu, são muito idosos. Não sabemos quando terminará a nossa jornada, mas o Senhor, em sua misericórdia, lhes dê a oportunidade, mesmo no final da sua jornada, que, se você quiser, diariamente, tenha contato comigo sob seu dispensar. Alcançaremos a maturidade antes de você falecer, porque o importante é como termina a nossa jornada. Eu estou enfatizando isso. Quanto mais crescemos em vida, mais estaremos preocupados com a Trindade Divina. Então, não tentamos ficar preocupados, simplesmente abra-se para que a vida divina possa crescer em você. E então, sem esforço, cada vez mais, você terá uma sensação interior focada na Trindade Divina. 3. Quando Deus triuno torna-se a nossa experiência e desfrute, Ele é não somente aquele que está no trono e que é universalmente vasto, mas Ele é também aquele que está em nosso coração. Há um versículo, na verdade, uma oração em Efésios capítulo 3, onde Paulo ora para que sejamos fortalecidos com o poder do Espírito da vida, para que Cristo habite no vosso coração. Ele está habitando no nosso coração. Ele habitar no nosso coração depende do fortalecimento do nosso espírito mesclado. E é muito útil, no começo do dia, dizer: Senhor, preciso de misericórdia. Eu não posso viver sem misericórdia, mas a misericórdia abre a porta para a graça. E eu te peço pela medida de graça para este dia. Então, quando Paulo estava orando, ele disse para sermos fortalecidos, para que Cristo habita no nosso coração. Não são meras palavras isso. Ele não está visitando. Sabemos, a partir de Romanos 12, que ele deve começar a a habitar no nosso coração com a nossa mente, emoção e vontade, que são, e depois os aspectos do nosso espírito humano. Ele está no nosso coração. Conhecemos o Deus triuno, não na imensidão do universo, mas na esfera pessoal do nosso coração. Novamente, há uma preocupação amorosa muito profunda de que, dia após dia, orações como nunca aconteceram antes, como uma oração novinha em folha: Senhor, Senhor, guia os santos e apacenta-os para crescer em vida. Por favor, Senhor, dá-lhes encargo para orar, para crescerem em vida. E então, perceber que enquanto o Senhor nos fortalece no homem interior, isso ocorre na esfera pessoal do nosso coração. Cada um de nós precisa ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E me lembro, mais ou menos uns 30 anos atrás,
Eu levantava às 4h45, ia fazia exercícios, caminhava, me esforçava ao máximo para orar, Senhor, como posso ter comunhão contigo? Tu podes me ver? Eu não posso te ver. Então, Senhor, por favor, guia-me para que eu tenha um relacionamento pessoal contigo. Então, decidi desde o começo e repito profundamente no meu coração com uma preocupação amorosa que todo santo na restauração do Senhor tenha um relacionamento pessoal com o Senhor. E há duas maneiras que podem ajudá-los a começar. Uma é simplesmente levar ao Senhor e dizer, Senhor, não sei o que fazer, não sei como começar, mas quero ter um relacionamento pessoal contigo, começando agora, e que isso prossiga para sempre. Mas, se você não tiver clareza sobre o que devemos fazer, no Novo Testamento você pode querer buscar alguma comunhão com algum irmão ou irmã mais idoso, em quem você tem confiança, e eles podem sugerir que, talvez, na sua situação presente, você possa ler e orar o livro de 1 de João, a primeira epístola de João, ou Colossenses. Mas essa é da máxima preocupação, santos, que em todas as igrejas locais tenham um material do Palavra Sagrada para o reavivamento matinal. Isso é algo da igreja, é uma questão saudável, necessária da igreja. Mas, na maioria dos casos, não supre a sua necessidade pessoal. É por isso que precisamos saber quando o Senhor está brilhando, onde você está e o que você precisa. E você pode saber isso diretamente quando Ele brilha em você e te dá a sensação para você ler e orar determinado livro da Bíblia. Ninguém vai dirigir você para fazer as coisas, mas podem sugerir algo. B. A preocupação do Novo Testamento é que conheçamos o Deus triuno que veio habitar em nosso ser. Aquele que habita em nosso espírito e deseja espalhar-se a todas as partes interiores do nosso coração. Ele deseja fazer isso. Eu enfatizo essas palavras simples. Ele quer habitar no seu coração. Não é um lugar que você vai no verão para descansar. Não, esse aí é o lugar que ele mora, que ele habita. E quando você sente que isso está acontecendo e se abre de maneira mais plena do que você jamais fez, você pode dizer a Ele, você, Senhor, tem acesso à parte mais profunda minha. Mesmo que você não saiba, Senhor, eu quero que todas as minhas partes sejam um vaso aberto para o teu dispensar. E você faz isso com alegria e Ele sabe como ocupar. E o seu relacionamento pessoal com o Senhor se desenvolverá. E certas coisas, no seu relacionamento com Ele, o Senhor deixará claro. Nunca fale sobre isso com ninguém. Muitas outras coisas, o Senhor vai querer que você compartilhe em reuniões de casa, ou mesmo profetizando no domingo, mas há um aspecto que é apenas entre você e o Cristo todo inclusivo.
Então, não se preocupe com o passado. Não importa que idade você tenha, não é tarde demais. Eu repito isso várias vezes para os mais velhos. Como alguns de nós, não é tarde demais. Se você tiver apenas 18 anos e está no seu primeiro treinamento semestral, não é cedo demais. Deixe que o Senhor cuide de você na sua maneira mais agradável. C. A maneira do Novo Testamento para conhecermos o Deus triuno é pessoal, detalhada e experiencial. Detalhado. Quando o Senhor começa algo, ele é completo, é cabal. Ou seja, ele é detalhado ao máximo. Ele sabe o que é. Mas você vai a ele como um vaso aberto. Você não pode se abrir totalmente de uma maneira sem sabedoria. Mas se você estiver sob o poder do seu sangue, confiando nele como a árvore da vida, você dirá: Senhor, sou um vaso aberto para ti. Quando você tem acesso, que tu tenhas acesso de maneira detalhada a cada parte do meu ser. E, por fim, ele não deixará nada sem ser tocado. E o único que continuará, que permanecerá, será em Romanos 8:12, que aqueles que, Romanos 8:11, que tem aqueles que têm um corpo humano, a sua vida de ressurreição saturará todo o nosso ser. E é por isso que os mais velhos, os anciãos, alguns de vocês conseguem se mover, mas não estão correndo por aí. Talvez alguns usem uma bengala, mas interiormente, eu posso dizer, nós que temos, por exemplo, 75, eu não quero voltar para ter 45, 55. Não, isso vai prosseguir até terminarmos a nossa carreira, o nosso curso. Nossa esperança é que todos sejamos arrebatados ao mesmo tempo, antes do Senhor voltar e introduzir o reino na terra. Letra D. Quão preciosa é essa maneira experiencial de conhecer o Deus triuno. É uma maneira preciosa de conhecer e experimentar. Você descobrirá que isso é mais precioso do que você jamais poderia imaginar. Não é uma obrigação. O Senhor quer compartilhar essa preciosidade dessa maneira experiencial de se conhecer o Deus triuno. Você quer conhecer o Deus triuno de uma maneira experiencial e de desfrute. Então, espero que no futuro todos nós tenhamos mais experiência e mais desfrute. Cada um de nós. Cada dia, não importa qual seja a nossa situação física exterior. Perdoe-me por usar esse exemplo de novo. Quando tive uma dor fortíssima no meu corpo, eu chamei o amado irmão Rick, e esse irmão é um médico experiente e me levou para o pronto-socorro. Eles tiveram de fazer um procedimento lá. Eu fui examinado, eles fizeram exame de sangue e falou: nós vamos cuidar dessa dor.
Mas o que vamos fazer primeiramente é que você precisa de uma cirurgia de peito aberto no coração. E eu me lembro de estar sendo levado para a sala de cirurgia cheio de paz e alegria no coração. E havia ali umas 10 pessoas, médicos, enfermeiras, e eu quis falar para eles todos, eu amo vocês todos. E eu tive paz ali. Eu tenho paz aqui. E daqui a algumas horas eu vou ver vocês novamente. Isso indica que quanto mais habitamos, vivemos no Deus triuno, não importa qual seja a nossa situação exterior, essa maneira preciosa de experimentá-lo e conhecê-lo continua. E não estou focado, mas depois daquela cirurgia, de alguma maneira, eu fiquei acordado por 48 horas. Muitas coisas estavam acontecendo de maneira intensa. O Senhor penetrando nas profundezas, determinando isso. Ron, você tem que se arrepender, eu tenho que tocar isso. E dei acesso a ele assim que ele entrou para aplicar a cruz. E foi só amor, a cruz e amor, durante 48 horas. E quando eu me recordo, eu tenho que adorar Deus Pai pela sabedoria. Ele não está nos punindo, mas Ele tem uma maneira sábia de nos levar à maturidade para o benefício do corpo e da noiva. Algarismo Romano 4. O Novo Testamento, assim como a Bíblia como um todo, é composto e estruturado plenamente com a Trindade divina. Todo o Novo Testamento está relacionado ao Deus triuno, o Deus triuno é o elemento para a construção do Novo Testamento. A Bíblia apresenta-nos uma figura do mover da Trindade divina para o cumprimento da sua economia. A Bíblia foi escrita segundo o princípio governante do Deus triuno, trabalhado em seu povo escolhido e redimido, como o seu desfrute, sua bebida e sua fonte de vida e de luz. Sugiro que vocês, quando tiverem uma oportunidade, hoje ou amanhã, leiam orando Salmos 36, versículos 8 e 9. Vocês irão desfrutar e se alegrar no seu interior. Letra D. A revelação acerca do Deus triuno na palavra de Deus é para o dispensar de Deus em sua Trindade divina ao seu povo escolhido e redimido, para a sua experiência e desfrute, a fim de que eles se tornem sua expressão coletiva pela eternidade. É isso que está no coração do Senhor. As pessoas falam da Nova Jerusalém. Se você prestar atenção a Apocalipse, capítulo 21, segundo versículo, sobre a Nova Jerusalém descendo,
como uma mulher, como uma noiva. E um anjo veio novamente ao Senhor e disse: vem aqui, eu te mostrarei a noiva. E ele mostrou a Nova Jerusalém. E aí ele viu a Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém não é um lugar, não é uma coisa. A Nova Jerusalém é o Deus triuno, o Cristo todo inclusivo, mesclado com todos os santos salvos e maduros juntos, como um casal. Então, não estamos indo para um lugar, nós estamos nos tornando a esposa. E aqueles que vão amadurecer nesta era estarão nas bodas, na festa de casamento. Os outros gastarão 1000 anos nas trevas exteriores durante a manifestação do reino. Então, podemos ser levados à maturidade ou agora ou na próxima era. Então, nós dizemos: Senhor, faz o que somente Tu podes fazer à Tua maneira e ao Teu tempo. Quero crescer até a maturidade como um membro do corpo aqui e agora. E lhes garanto, Ele fará. Porque Ele precisa de membros maduros do corpo. Há milhões e milhões de cristãos genuínos, nascidos de novo, mas porque eles não têm acesso ao ministério da era e ao mover do Senhor em sua restauração, quando eles estiverem diante do trono do juízo, e o Senhor terá que dizer-lhes que eu conheço a tua situação. Você não pode entrar no reino agora. Muitos deles poderão dizer, isso está mencionado em Lucas 12, eles podem falar honestamente: Senhor, eu não sabia. Isso não é uma desculpa. Então o Senhor dirá: eu sei. Mas, do nosso ponto de vista, somos abençoados de diversas maneiras de conhecer o que está no coração do Senhor, de conhecer o que é sua economia, de conhecer o que significa estar no Deus triuno. Então, quando nos encontrarmos com o Senhor no trono do juízo, não poderemos dizer que não sabíamos. É uma bênção que o Senhor revele a realidade divina em tantos aspectos para nós e que recebamos isso com alegria e com paz e que também compreendamos que agora somos responsáveis pelo que estamos aprendendo. Mas nós temos que escolher de aprender agora e estabelecer isso diante de Deus Pai, à tua maneira e no teu tempo. Somente Tu podes fazer, Senhor, que alcancemos a maturidade e estejamos preparados para o arrebatamento. Simplesmente olhando para todos vocês aqui, mais de 3.600 santos aqui, eu tenho o anelo que todos vocês, todos nós, todos nos tornemos santos preparados para ser arrebatados, porque algo vai acontecer. Sei que muitos de nós temos orado por isso de maneira genuína. Algo vai acontecer com relação ao templo do monte em Israel, o monte do templo. As pessoas ali vão reedificar o templo. E então eles serão atacados por muitos outros países. E
terão um relacionamento com uma pessoa poderosa na Europa, que pode já estar por aí. Talvez já seja um homem, um jovem adulto, um adulto jovem, e será uma pessoa poderosa. E haverá então um acordo, um arranjo espiritual entre Israel e essa pessoa. E quando isso acontecer, a 70ª semana começará. Eu imagino o que vai acontecer em toda a restauração do Senhor, se em janeiro de 2026 nós acordamos cedinho de manhã e descobrimos que o monte do templo explodiu e agora Israel tem um relacionamento com essa pessoa poderosa na Europa. E então compreenderemos, a 70ª semana começou e teremos 3 anos e meio para ser arrebatados, estar preparados para o arrebatamento. Não sei o que vai acontecer com muitos deles em 3 anos e meio. Portanto, eu sugiro, não espere ouvir essa notícia, comece mais rápido que você pode, porque você está no Deus Triuno, e o Deus Triuno é totalmente para você dessa maneira. Agora estamos no algarismo romano 5. Agora estamos no começo do algarismo romano 5, ok? Eu preciso de ajuda como essa. E não sinto vergonha, obrigado. A epístola de 1 aos Tessalonicenses é dirigida à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por um lado, a igreja em Tessalônica era dos Tessalonicenses. Por outro lado, essa igreja estava em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa igreja é nascida de Deus Pai, com a sua vida e natureza, e está organicamente unida ao Senhor Jesus Cristo em tudo que Ele é e fez. Precisamos ver que a igreja é composta de seres humanos que estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm a vida de Deus e que estão na união orgânica com Cristo. No item 1 temos Deus Pai, também no item 2 temos Deus Pai. E chegaremos a alguns pontos a respeito do Pai, mas quero fazer uma pausa aqui. E pergunto a vocês, de maneira bem calma, suave, quanta comunhão você tem tido com o Pai, você teve com o Pai esta semana? A situação real é a seguinte: não é algo negativo, mas é algo que muitos membros do corpo estão preocupados positivamente. Leia 1 de João, capítulo 1, versículo 3. João disse: escrevemos isso para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E no Cristo interior, eu digo em nome dele que ele tem um sentimento positivo muito intenso de que cada vez mais filhos de Deus saibam, conheçam o que é ter comunhão com o Pai.
Então, na mesa do Senhor, não é meramente depois do pão e do cálice, nós apenas cantamos um outro hino, mas nós devemos perceber que podemos adorar Deus Pai e agradecê-lo por ser a origem de todas as coisas positivas. Então, estou sugerindo que, quando vocês tiverem a oportunidade, vejam alguns desses versículos, busquem alguma comunhão. Estamos no Deus Triuno. Precisamos ter comunhão com o Filho. Somos supridos de vida pelo Espírito, mas haverá diversas vezes em que o próprio Senhor dirá: quero levar você ao Pai. Ele é a origem. E há uma coisa que nós vamos deixar claro para dizer ao Pai: eu tomei essa decisão, eu só receberei e farei a vontade perfeita de Deus Pai. Não aceitarei aquilo que tu permites, senão a tua vontade perfeita. Espero que especialmente os jovens, irmãos e irmãs, tenham isso estabelecido claro e tomem essa decisão com o Deus Triuno. Pai, tu és a única origem. Agora podemos continuar. Novamente, no número 2, precisamos ver que a igreja é composta de seres humanos que estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm a vida de Deus e que estão na união orgânica com Cristo. Quando Paulo fala da igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ele, na verdade, quer dizer que a igreja está no Deus Triuno. Ambas as expressões Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo implicam o Espírito. Portanto, em 1 Tessalonicenses 1:1, o Espírito está implícito e subentendido, e podemos falar da igreja estar no Deus Triuno. Isso é para estabelecer aquele ponto de que estamos no Deus Triuno, não apenas no Pai e no Filho. O Pai, Filho e Espírito são distintos, mas nunca separados. Estão sempre juntos. Porque os três da Trindade Divina são inseparáveis. Sempre que temos o primeiro, o Pai, nós também temos o segundo, o Filho, e o terceiro, o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus, não três. Eles são distintos, mas não separados. Esse é um ponto importante da verdade. Não podemos separar o Filho do Pai, nem o Pai e o Filho do Espírito, porque todos os três coexistem e coinerem. Ou seja, eles habitam mutuamente um no outro. Na economia divina, os três da Trindade Divina trabalham e são manifestados, respectivamente, em 3 estágios consecutivos. Esse é um ponto crucial, A, B e C especialmente. O Pai é aquele que planeja, origina e inicia.
Então, o Pai é aquele que faz planos para você. Ele origina, ele inicia. O Filho cumpre tudo que o Pai planejou, originou e iniciou. O Espírito executa e aplica o que o Pai planejou e o que o Filho realizou. A seleção, a escolha é do Pai, a libertação é do Filho, e a infusão ou propagação é do Espírito. Quando o Filho vem, ele vem com o Pai e pelo Espírito. O Filho é tornado real como o Espírito, e o Espírito vem como o Filho com o Pai. Esses versículos testificam disso. A igreja está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, o que significa que a igreja está no Deus triuno processado. Esse é um ponto muito crucial no esboço e na própria mensagem. O Deus triuno processado. Não temos acesso ao Deus triuno na deidade. É na economia de Deus que ele tornou-se o Deus triuno processado. E esses versículos nos dão uma abertura. Isso, portanto, é um assunto muito profundo, mas precisamos ter pelo menos a ideia básica agora, segundo a Bíblia. Não há, segundo a Bíblia, o conceito da igreja estar meramente Deus não existe. Antes, a igreja está no Deus triuno processado. A igreja está no Deus triuno processado. E muitos podem testificar de todas as idades, especialmente os santos mais velhos, mais maduros, de que quando viemos para a restauração do Senhor, nós sabíamos onde Deus queria que estivéssemos e compreendemos que estávamos sob a direção do Deus triuno processado. E então, entramos na esfera de ser processado. No nosso viver diário, não é como você estar entrando num outro grupo religioso, mas eu percebi que isso era uma nova esfera. Era outra esfera. E percebi quase imediatamente, estando na vida da igreja, o Senhor começou a brilhar e disse, você tem que tratar com o passado. E vieram memórias. Eu fiz isso que não foi positivo e muitas outras coisas, e tudo isso teve que ser tratado, limpado, porque sabemos que estamos no processo. E quando você se consagrou pela primeira vez, mas há outras maneiras, e o Senhor então tem acesso para fazer com que você passe por essa vida sob o Deus triuno processado, e esse processo ocorrerá durante décadas, ano após ano. É simplesmente algo normal, como os irmãos aqui bem na minha frente. Como vocês eram 15 anos atrás, mas agora vocês são homens, certo? Não são mais menininhos, nem menininhas, são mulheres.
Essa é uma figura de que estamos numa situação do Deus triuno processado. E, do nosso lado, se tivermos pelo menos alguma abertura de visão de que o Deus triuno processado, ao ponto de que nós podemos dizer, Senhor, estou totalmente aberto a Ti, Senhor, para que Tu faças a Tua obra de processamento. Eu não quero Te atrasar. Não se preocupem. O Senhor sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Para deixar claro, Deus é Deus. Deus é Deus. Deixe-o funcionar como Deus da maneira dele. 2. Em Gênesis 1, Deus era o Deus não processado. Mas no Novo Testamento, ele tornou-se o Deus triuno processado. Processado refere-se aos passos cruciais pelos quais o Deus triuno passou na economia divina. Encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição. Na crucificação, o Senhor efetuou a redenção, pôs fim à velha criação e destruiu Satanás e a morte. Ele fez isso na cruz. Na ressurreição, ele fez germinar a nova criação. Agora ele é o Espírito que dá vida como a consumação final do Deus triuno processado. Agora, parte 4, número 4. Quando chegarmos na letra D, vamos gastar 10 a 12 minutos e vamos ver ali. Quatro. O Deus triuno processado nos alcança, letra A, nos contata e é aplicado a nós em nossa experiência como o Espírito que dá vida. Creio que, do ponto de vista do Senhor, uma mensagem não são meras palavras. Isso é uma abertura para que o Deus triuno processado funcione na vida de milhares de santos ilimitadamente. Então, o Deus triuno processado quer alcançar você. O Deus triuno processado quer contatar você. O Deus triuno processado é aplicado a você em sua experiência como o Espírito que dá vida. O Espírito que dá vida é a aplicação do Deus triuno processado. O Pai está no Filho, e o Filho agora é o Espírito que dá vida, habitando em nós. Quando estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, nós estamos no Espírito. Assim, nós somos a Igreja no Deus triuno processado. Espero que, ao passar por esta mensagem neste esboço, trazendo-nos a este ponto, somos a Igreja no Deus triuno processado e todos nós, em diversos graus, teremos a compreensão, a percepção interior. Sim, estou numa igreja local genuína, onde vivo, onde eu moro,
mas agora estou começando a entender que estou na igreja. Isso significa que estou no Deus triuno processado. Se estou numa igreja local genuína, estou sob o Deus triuno processado, funcionando de qualquer e de todas as maneiras. De maneira que não sabemos quando o Senhor voltará. Precisamos de outra geração de irmãos que se tornem irmãos na liderança. Talvez alguns serão presbíteros e então outra geração terá o encargo de participar no ministério, de ter a sua porção. Você quer ser alguém que sirva em tempo integral? Tudo depende da vontade do Pai. Mas não estamos impedindo que a geração mais jovem, estamos para entrar na boa terra, mas a primeira geração, com exceção de 2 homens, faleceu no deserto porque foram infiéis. Mas outra geração cresceu e 2 daqueles irmãos mais idosos deixaram claro: estamos prontos para entrar na boa terra, o Cristo todo inclusivo. E será esta geração que absorverá o Cristo todo inclusivo e até mesmo participará da guerra espiritual. Mas ainda haverá alguns irmãos e irmãs idosos, maduros, que o Senhor os manterá por muito tempo, talvez até os seus 90 anos de idade, porque estamos nos dirigindo para a batalha final. E vocês, amados, nos seus 20 e poucos anos de idade, preparem-se para isso. Houve esse homem no governo com muita experiência de guerra e ele treinava os soldados. Isso é uma guerra que estava acontecendo. E ele disse: eu estive em muitas guerras e estou aqui, e depois de treinar vocês, nós vamos para a guerra, vamos aterrissar no meio de uma batalha de helicóptero, e eu serei o primeiro a sair do helicóptero. E serei o último a entrar. Então, haverá esse relacionamento maravilhoso entre santos de todas as idades, porque estamos nos dirigindo para a batalha final. E um aspecto, eu não posso entrar nisso, posso entrar talvez na outra mensagem, o aspecto da noiva, no qual o Senhor está muito interessado. E você pode achar, a lista para ela será o dobro, de uma irmã será o dobro do que a lista para você. Normalmente, as irmãs pensam assim. Mas haverá esse arranjo para o fim. Agora uma outra sessão durante 9 ou 10 minutos. Que é que, se tivermos a visão da igreja no Deus triuno, essa visão controlará o nosso pensamento, nossas atividades e toda a nossa vida. Aqui está uma definição muito simples de visão. Na Bíblia, visão denota uma vista extraordinária.
Isso é uma visão. Você vê algo. Você vai para o Grand Canyon e vê algo maravilhoso. Mas, se você vê ali uma joaninha andando no seu pé, não é um lugar extraordinário aquilo. Então, haverá uma visão que significa uma vista extraordinária, e eis aqui alguns dos itens, dos pontos. Vou falar um de cada vez. Estamos falando de visão. Após termos a visão, todo o nosso ser mudará em seus pensamentos, conceitos, atitudes e conversas. Seremos totalmente diferentes. Após ter uma visão, todo o nosso estilo de vida muda. Todo o nosso ser tem uma mudança interior. Uma visão faz com que a nossa vida seja cheia de sentido e de propósito. A visão nos motiva e nos energiza. A visão nos governa e nos restringe. A visão nos dá perseverança. A visão nos preservará. E eis aqui o último ponto, o ponto final. A visão celestial nos governa, nos restringe, nos controla, nos dirige, nos preserva, nos revoluciona, nos mantém numa unidade genuína e nos dá a ousadia para prosseguir. É assim que terminamos esta mensagem sobre a visão. A visão é uma maneira única de ver algo. Você ouve a respeito das coisas. Esse é o começo adequado. Mas espero que muitos de vocês tenham a sensação e a oração pessoal ao Senhor. Senhor, eu preciso de visão. Não apenas siga aquilo que os outros veem. O irmão Watmani tinha muito encargo com isso. Tudo que ele fala, poucos entendem e não recebem isso como uma visão. Então, talvez agora, quando estamos terminando, são 9:10. Orem o que está no coração de vocês, mas digam, Senhor, eu sou um vaso aberto para Ti e preciso ter uma visão. Eu estou profundamente preocupado que vocês não sigam simplesmente algo que vocês ouviram que outros viram, mas você precisa ter a visão governando você, porque muitas coisas acontecerão, muitos ataques do inimigo. Uma coisa que nos capacitará a prosseguir é a visão. A visão nos fortalecerá e continuaremos a avançar até o final da jornada e estaremos no reino vindouro, reinando com Ele, desfrutando-o durante 1000 anos. Então, orem e o irmão irá dirigir o que acontecerá em seguida.